Muito bem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor nosso Deus, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos então no segundo vídeo sobre este mini curso, o que a Igreja ensina sobre o fim dos tempos. Então, no primeiro vídeo, nós falávamos sobre o terceiro ciclo apocalíptico. Depois nós vamos falar do segundo e do primeiro. Só que eu ainda, no primeiro vídeo, ao falar do terceiro ciclo apocalíptico, eu falei sobre o capítulo 19 de Apocalipse, falei sobre o capítulo 16 e recomendo que você siga essa ordem. Então, se você ainda não viu o primeiro vídeo, saia desse, porque a nossa metodologia tem sido essa, de trás para frente. Primeiro, nós falamos, com base no Catecismo da Igreja Católica, do número 679 do Catecismo, o que vai acontecer e na história, e depois fomos vindo até os tempos de hoje. Então, mas ainda faltou um ponto importante de nós conversarmos ainda sobre esse terceiro ciclo apocalíptico, e que é importante a gente fazer essa análise, que é o ciclo apocalíptico. Ele não começa lá no capítulo 16. Na verdade, ele começa no capítulo 12. No capítulo 12, onde diz: um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol. Que mulher é essa? Então, os exegetas dizem que esta mulher é a antiga Israel. Israel que, perseguida pelo Egito, foi para o deserto, ficou 40 anos no deserto. Mas ao mesmo tempo, essa mulher vestida de sol também é a nova Israel, a igreja. Isso também está na Bíblia de Jerusalém, que é a que eu estou utilizando. Na explicação está escrito isso. A cena corrente, a mulher dá à luz na dor aquele que será o Messias. Ela é tentada por Satanás, que a persegue bem como a sua descendência. Ela representa o novo santo dos tempos messiânicos e, portanto, a igreja em luta. É possível que João pense também em Maria, a nova Eva. Então, as três explicações para essa mulher é a antiga Israel, a nova Israel e Maria Santíssima. Porque o livro do Apocalipse é uma história contada que vai acontecendo várias vezes ao longo da humanidade. Então, a mulher vestida de sol. Depois diz, no versículo 3, do surgimento de um dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres. Também a Bíblia de Jerusalém vai explicar. É Satanás. É Satanás, é o diabo. A palavra hebraica significa propriamente o acusador. Então esse dragão é o diabo, é Satanás. Depois diz, no versículo 6, a mulher fugiu para o deserto. Ou seja, a mulher, assim como a antiga Israel fugiu para o deserto, a nova Israel, a igreja, vai ter em algum momento que sair do sistema. Vai precisar se retirar. Mas ela não vai se retirar sozinha. Esse ponto é importantíssimo. Depois, lá no versículo 13 diz: o dragão pôs-se a perseguir a mulher que dera à luz ao filho varão. Ela, porém, recebeu as 2 asas da grande águia para voar ao deserto, para o lugar em que, longe da serpente, é alimentada por um tempo e metade de um tempo. Ou seja, 3 anos e meio. É um tempo, não sei se 3 anos e meio, mas é um tempo que, após esse deserto, nós podemos chamar daquilo que a igreja diz, o tempo de paz. Haverá, e que Nossa Senhora em suas aparições também diz, haverá um tempo de paz. Mas depois a gente vai falar sobre este tempo de paz. Aqui, gostaria, nesse breve vídeo, apresentar também, então, esta narração e antecipação revelada por São João desta mulher revestida de sol.
que é a antiga Israel, que é a nova Israel, a igreja, e também é Nossa Senhora. Dizendo que os filhos da igreja precisarão, por algum tempo, sair do sistema, vão ter que se afastar, vão ter que ir para o deserto, para, em resistência, de certa forma, não resistência, mas para poder se manter na fé. Esse deserto que representa o lugar de provação, como vai dizer Padre Francisco Amaral numa live muito boa que ele gravou sobre esse tema junto com o Padre Vander, provação, mas também lugar de intimidade. Ele diz, Padre Francisco Amaral, nós vamos para o Calvário, mas vamos com Maria. Maria vai revelar Jesus para nós, a mulher revestida de sol, que vai lutar contra o dragão, vai lutar, a Bíblia também vai apresentar isso, no mesmo capítulo 12, depois capítulo 13 de Apocalipse. Peguem o capítulo 12 e o capítulo 13 de Apocalipse. A mulher lutará contra o dragão. Depois, no capítulo 13 de Apocalipse, vai dizer a mulher lutará contra uma primeira besta. Olhem lá, peguemos o livro do Apocalipse, no capítulo 13. Vai dizer, vi uma besta, versículo 2, capítulo 13, versículo 2, parecia uma pantera, versículo 4, a besta adorou o dragão por ter entregue autoridade à besta, e adorou a besta, dizendo, quem é comparável à besta, e quem pode lutar contra ela? Ou seja, o dragão vai preparar uma besta, e essa besta que é parecido com uma pantera, vai se contrapor ao leão da tribo de Judá. É o poder político corrompido, totalitário, perseguindo os cristãos. Um governo universal perseguindo os cristãos. Então a Bíblia vai apresentar no Apocalipse, capítulo 13, esta primeira besta. Mas também tem uma segunda besta. A segunda besta vai aparecer, olha lá, no versículo 11, capítulo 13 de Apocalipse, capítulo 11. Vi depois outra besta sair da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, tinha jeito de cordeiro, mas falava como dragão. Toda a autoridade da primeira besta, ela a exerce diante desta, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Ou seja, a segunda besta a serviço da primeira besta. O poder religioso corrompido a serviço do poder político corrompido. Ou seja, esta segunda besta é parecida com cordeiro, mas se contrapõe. Não fala que nem cordeiro, se contrapõe ao verdadeiro cordeiro, que é Jesus, manso e imolado. Isso também vai aparecer, de certa forma, esta narrativa de Apocalipse, capítulo 12, nós podemos encontrar no número 675, no Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Olha o que diz. Antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação pela terra desvendará o mistério de iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa, ou seja, a segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, tá? Dita aqui no magistério da Igreja. Uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Vai parecer uma nova religião, uma religião universal, mas que vai aparentemente trazer os problemas, a solução para todos os problemas sociais,
mas à custa da apostasia da verdade, está dizendo o Catecismo da Igreja Católica. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo em lugar de Deus e do seu Messias que veio na carne. Ou seja, é uma aparência de cordeiro, mas que vai se contrapor ao verdadeiro cordeiro imolado e manso que é Jesus. No terceiro vídeo, nós falaremos então sobre o segundo ciclo apocalíptico e depois vamos terminar falando do primeiro ciclo apocalíptico. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.